estamos começando mais um programa Síndico em Foco. Hoje estamos recebendo aqui nos estúdios do Saber Condomínios o nosso amigo, colaborador, o Rafael, da Rafael Seguros. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, Sandro? Muito obrigado pelo convite, estar aqui participando do projeto. Fico muito feliz de estar aqui para esclarecer as dúvidas do pessoal dos condomínios. É uma satisfação muito grande. Obrigado. Tranquilo, nós é que agradecemos aí, ter atendido o nosso convite para estar aqui com a gente hoje. Bom, Rafael, nosso bate-papo hoje é sobre seguros, E nós vamos hoje nos valer aí da tua expertise para que a gente possa tirar as nossas dúvidas, minhas também, e dos nossos colaboradores aí também, do público que nos assiste, ok? Eu gostaria de saber o seguinte, o seguro, ele é obrigatório para condomínios, Rafael? Exatamente, Sandro. Começando por um item muito importante, O seguro de condomínio, ele é obrigatório. Todo condomínio constituído em lei, ele é obrigatório pela Lei 4.591 de 1964 a ter o seu seguro da parte edificada do condomínio, As áreas comuns, elas devem ser protegidas pelo seguro dentro dessa lei. Então, na realidade, hoje é obrigatório. Ele é obrigatório para todo o condomínio constituído, exatamente. Sim. Isso implica em responsabilidades de quem faz a gestão do condomínio, correto? Exatamente. Então, essa lei, ela traz hoje a obrigatoriedade com coberturas básicas, que a gente chama dentro de uma apólice seguro. Essa cobertura básica, ela vai incluir uma cobertura por incêndio, raio e explosão, certo? Mas dentro da apólice, hoje existem várias coberturas que são de extrema importância para os condomínios, como as responsabilidades, como tu acabou de citar. Essa responsabilidade tanto do condomínio, como a responsabilidade do síndico, como a responsabilidade por guarda de veículos, que são cláusulas que vão sendo contratadas nas apólices, Que por isso que eu digo que a gente precisa dar essa consultoria ao síndico, e é muito importante um projeto como esse, porque muitas vezes o síndico ele contrata porque está na lei, porque é obrigatório, mas para cada condomínio, cada tipo de construção, é importante que a gente dê as coberturas adequadas para aquele condomínio, para que ele contrate um seguro que seja viável tanto financeiramente como com coberturas adequadas para cada tipo de condomínio. Então é bem por aí. É um seguro, ele é obrigatório, mas são várias coberturas que englobam esse tipo de seguro, Então, a gente pode também comentar um pouquinho sobre elas, Mas na apólice está bem especificado também cada tipo de cobertura. Então quer dizer que é imprescindível aí a análise, do corretor, que provavelmente vai visitar a edificação e vai constatar então qual é o melhor produto, para aquele condomínio. Seria mais ou menos isso, Rafael? Não, exatamente isso, Sandro. É por isso que eu digo que é importante, essa presença também do corretor, conversar com um síndico, e por isso que esse projeto é tão bacana, porque ele traz essa ideia ao síndico, não, vamos sentar e vamos ver o que o meu prédio ele precisa. Então, por exemplo, assim, dando alguns exemplos de coberturas, danos elétricos, Então, tipo assim, deu um raio, queimou componentes elétricos dentro do prédio, principalmente aos prédios que tem elevadores, Prédios pequenos até não tanto, mas prédios que tem o elevador, ele tem que contratar uma cláusula que a gente foca muito, para os nossos parceiros, os prédios que a gente faz os seguros, que é a parte de depreciação, Então tem que cuidar a seguradora que tu está contratando também, porque algumas seguradoras elas te depreciam na tua indenização, Isso, dando um exemplo rápido aqui para o pessoal entender um pouquinho, é como se tu comprasse um carro 0 km, ele tem uma garantia de 0 até 3 meses, que a seguradora vai te indenizar como 0, após isso ela vai te indenizar como usado, E as peças de danos elétricos em alguns condomínios, conforme a seguradora, elas vão ter uma depreciação também. Então é importante que se contrate uma cláusula sem depreciação, Detalhes como esses que fazem a diferença numa indenização, A cobertura de vendaval, ela é muito importante, E as responsabilidades, como a gente comentou há pouco, Então a responsabilidade do síndico, se ele no exercício do trabalho dele, ele acaba esquecendo de alguma situação que venha ocasionar danos a terceiros, Inclusive é muito importante colocar também que os condôminos, eles se enquadram também como terceiros perante o condomínio, Então, só abrindo aqui um leque, a questão de áreas comuns
danos elétricos, né? Exato. Vamos só esmiuçar um pouquinho mais isso aqui, que é interessante, né? Em que situação que se coloca o condômino como um terceiro do condomínio? Só explica um pouco melhor isso. Vamos lá, vamos dar um exemplo. Uma cobertura que a gente tem contratado também bastante, né, nos seguros de condomínios é uma cobertura chamada de ruptura de tanques e tubulações, né? Então, se porventura acontecer de estourar um cano que não foi feita a manutenção ali no prédio, na verdade a manutenção ela precisa ser feita, sim, mas estavam se fazendo algum serviço, danificou uma tubulação, essa água ela vazou e infiltrou dentro de um apartamento. O imóvel do Exatamente. Então ele é um terceiro perante. Nesse caso cobriria os danos dentro do apartamento. Sim, nesse caso exclusivo, né? Porque só para a gente entender, aí no caso o condomínio teria culpa. Isso. Pelo dano. Pelo dano. Inclusive danos a terceiros, por exemplo, vizinhos. O que é muito importante de colocar é que os danos causados a terceiros provenientes de danos da natureza não são cobertos, né? Então, o que acontece? Deu um vendaval, um telhado que danificou. Então, porque não foi uma responsabilidade do condomínio, foi um evento da natureza. Então, isso também tem que ter um certo cuidado. São várias cláusulas que tem que é importante a gente frisar isso, né? Então, já adentrando um pouquinho, se tu me permite, Sandro, né? O que acontece muito, por exemplo, assim, é que muitos condôminos não fazem o seguro do seu apartamento porque sabem que o próprio prédio tem o seu seguro. Mas é uma coisa que tem que ser separado, né? Então, o que cobre do prédio são áreas comuns, né? Claro que existe a responsabilidade que pode cobrir algum dano, se essa responsabilidade ela foi do síndico ou do condomínio. Certo. Mas é importantíssimo os condôminos saberem que os bens de dentro dos apartamentos não estão cobertos pela apólice do condomínio. Então, por isso que é de extrema importância que cada morador tenha, por mais que seja uma cobertura pequena, mas uma cobertura do seu apartamento, principalmente voltado na parte de responsabilidade civil, porque a gente teve um caso de um morador que esqueceu a torneira ligada, a máquina lá na lavanderia, e essa água ela foi para caixa de elevador, foi para danos nos vizinhos e tal, e queria acionar o seguro do condomínio. Não, mas não foi uma responsabilidade do condomínio, foi uma responsabilidade do morador. Então é importante que o morador ele tenha o seguro do seu apartamento, com a cobertura de incêndio também, até porque se der um incêndio no prédio, não vai estar cobrindo os bens do morador, então ele tem que ter essa cobertura de incêndio. Deixa a gente abrir aqui, Rafael, um leque aqui. Um incêndio, por exemplo, que começa numa área comum, começou no corredor do prédio, certo? Vamos imaginar que um sensor qualquer lá deu problema, fechou um curto-circuito e esse fogo começou na área comum. Porém, ele se alastrou durante o tempo ali que houve esse incidente e afetou, digamos, 2 apartamentos de todo o prédio, 3 apartamentos. Esses apartamentos estariam cobertos por esse seguro? Então, justamente, é importante, né, e vai haver uma inspeção técnica sobre qual é o motivo que causou esse incêndio. Se a origem, a origem deles, né? Sendo essa origem do corredor, de uma área comum, que foi uma responsabilidade do condomínio, sim, estará coberto, né? Certo. Então o seguro, que nem eu digo, ele é exclusivo para áreas comuns do prédio, né? Você falou algo que me chamou a atenção em relação à questão do sinistro, né? No caso, um incêndio que acontece dentro do apartamento e ele se estende para as áreas comuns. Como é que funcionaria nesse caso? Exatamente. A responsabilidade ela é do condômino, né? Até por isso que seria interessante que ele tivesse seguro do seu apartamento com responsabilidade civil ao terceiro, né? Que é o terceiro, no caso, ao condomínio ou a outros moradores. É claro que acontecendo uma situação dessa, em que o prédio ele está assegurado, pode-se sim acionar o seguro do prédio para os danos que ocorrem nas partes comuns, né? Lembrando que nunca vai estar cobrindo os bens de moradores, né? Aqui a gente pode fazer um adendo aqui na situação, porque as seguradoras hoje permitem, em 2 situações, a gente estender a cobertura do seguro do condomínio para os apartamentos ou para as casas, alguns condomínios também de condomínios horizontais, exatamente, né? Então, qual seria? É uma cobertura que se chama incêndio para bens de condôminos, né?
e roubo de bens de condôminos, né? Então são duas situações que pode-se estender a cobertura para dentro dos apartamentos. É claro que esse apartamento ele não vai ter a cobertura de responsabilidade civil terceiro, ele não vai ter o dano elétrico, né? Se ele tiver um prejuízo por vendaval também. E aí no vendaval também é uma situação muito importante que a gente gosta de frisar para todos os síndicos que têm o seguro com a gente dos prédios, é que o pessoal que tem os apartamentos na parte de cima, na cobertura, sim, em caso de vendaval, vão ser os apartamentos mais afetados. Né? Normalmente tem os telhados sobre tem os telhados que vai cobrir e tal, mas geralmente há infiltrações e tal. Então é por isso que o apartamento, é importante que ele tenha a cobertura do seguro dele também, porque como eu falei, o condomínio ele não é responsável pelo vendaval que danifica o que tiver dentro do apartamento, do condomínio, né, do morador. Então é por isso que o morador ele deveria também de ter a sua cobertura, né? Então, né? Exatamente. Então é uma situação que a gente frisa essa situação aí, porque o vendaval vai cobrir apenas a parte comum, né, a parte do prédio. E voltando um pouquinho na situação de incêndio de bens de condôminos e roubo de bens de condôminos também, pode-se sim contratar uma verba na pólice de seguro para cobrir, aí nesse caso, os bens de dentro dos apartamentos, porque tendo um incêndio, uma própria fumaça mesmo, se pega um incêndio num apartamento embaixo, essa fumaça ela danifica, tem que fazer repintura nos apartamentos, né? Então danifica uma série de coisas. Então, tanto que a cobertura de incêndio, ela é incêndio, raio, explosão e fumaça, inclusive a seguradora frisa. Sim, isso também. Causa um estrago, né? Exatamente. Fumaça preta. Exatamente. E seguindo um pouquinho nas coberturas do prédio, a gente falou aí sobre as responsabilidades, né? Sobre o incêndio, o vendaval, o dano elétrico, que a gente frisou bastante, essa situação da depreciação. Portanto, os prédios que tem principalmente elevador tem que contratar cláusula sem depreciação, né? Até os elevadores apresentam bastante problema, né? Por isso que eu digo, os elevadores eles apresentam muitos problemas, principalmente quando dá raios, né? E danificam componentes que têm um alto valor, né? Então são conversores de inversão de frequência, placas, que tem um custo, a gente indeniza assim, deu um dano elétrico no elevador, 20, 30 mil reais. E aí se o prédio não tem cláusula de depreciação, a seguradora vai indenizar essa peça com depreciação, podendo indenizar às vezes de repente 20% do valor de uma peça nova. Chega a 20% do valor. Exatamente, depois de 5 anos ela chega a 20%. Então aí que causa muito conflito, que eu já vi assim, alguns prédios não terem essa cláusula, né? Então a gente recomenda que tenha. Eu creio que o que vale a pena observar na realidade também é com quem se faz o seguro, né? Porque é importante. Os esclarecimentos, às vezes, o que acontece? Às vezes o síndico ele está contratando um seguro. Sim. Porém nem todo síndico é um especialista em seguro. Exato. Correto? O que ocorre? Quando ele não está bem orientado, ele pode deduzir, né, que na cabeça dele algumas coisas estarão protegidas. Sim. Porém não estarão. Exatamente. Né? Por quê? Aí a importância da clareza, da explicação, sim, de ter uma boa assessoria no momento da contratação, né? E de colocar para o cliente, porque eu vejo que o corretor tem que colocar para o cliente, né, o que exatamente ele está comprando. Sim. E talvez os serviços que ele poderia contratar. Exato. Porém ele não está contratando. Exatamente. Que está sendo uma escolha dele. Possibilitar ele a fazer a melhor escolha, né? E através assim, do atendimento. Sendo perfeito isso, sabe? Porque a gente pega muita pólice, por exemplo, que está mal contratada. Aí o condomínio está pagando bastante, por exemplo, assim, um prédio que não tem elevador, por exemplo. Aí tem lá 50 mil de danos elétricos. Mas vamos dizer que deu um raio, queimou todos os componentes, entre câmeras, interfone, etc. Tal. Ele vai ter um prejuízo máximo talvez de 20 mil reais. Por que ele contrata 50? E o dano elétrico tem um custo mais elevado na pólice, entendeu? Então ele está pagando às vezes 2 vezes Sim. o custo do dano elétrico. Então são detalhes pequenos como esse que fazem uma diferença na contratação, certo? Um detalhe importante para a gente comentar aqui também é que os veículos que estão dentro do prédio não possuem cobertura. A não ser que esse prédio ele contrate uma cláusula de responsabilidade civil de guarda de veículos. Essa guarda ela pode ser parcial ou total. Eu vou focar um pouquinho na parcial porque a total
Aí inclui colisão, mas o prédio tem que ter manobrista. Então é uma realidade que esse assunto é interessante, eu vou deixar você explicar, mas o assunto é interessante pelo seguinte: essa semana mesmo eu estava acompanhando um debate, né, que aconteceu em função do roubo de uma bicicleta, tá? Aí as pessoas vão dizer, poxa, mais uma bicicleta. Porém, hoje existem bicicletas que custam 50 mil reais, né? Bicicletas de fibra de carbono, sim. Então são equipamentos caros, né? E que eventualmente um condômino pode ter, e pela falta de conhecimento de pessoas que não se atentam, né, aos valores, enfim, que olham somente como uma bicicleta qualquer, não sabem avaliar o valor daquilo. Inclusive perfeito. O condômino queria colocar a bicicleta no elevador e levar para o seu apartamento para que ele pudesse então, digamos, cuidar melhor, para que ela estivesse mais resguardada. O que aconteceu? Não permitiram a subida da bicicleta, né? E essa bicicleta foi roubada. E ele processou o condomínio por isso. Então é um exemplo muito bom, né, de que às vezes vale a pena você pagar talvez uma taxinha a mais, um valor a mais, mas você estar resguardado dessas responsabilidades que no momento que acontece, aí é que exatamente. O síndico, né, o condomínio, vai sentir o peso da responsabilidade. Exatamente. Né? Em cada caso, um caso assim. Então por isso que eu te digo, existe a cobertura, sim. E para isso tem que ter alguns cuidados. Essa cobertura de responsabilidade civil de veículos parcial, ela vai cobrir o incêndio e o roubo de veículos. Na cobertura veículos vai se incluir carros, motos, bicicletas também, tá? Mas o que acontece? Para carros, o prédio deve possuir sistema de câmeras, né? E tem que ter um arrombamento. As bicicletas, como é o exemplo que tu citou, essa bicicleta ela tem cobertura também, mas o condomínio precisa ter um local de fixação de guarda dessas bicicletas. Alguns condomínios têm o bicicletário, outros não têm. Então só correntar naquela pedra não vai ter a cobertura pela responsabilidade civil do condomínio, certo? Então o condomínio tem que ser uma base, né, onde são presas esses veículos, vamos dizer assim, né, motos também. Tem que criar, digamos assim, uma certa dificuldade também. Exatamente. Não é pelo fato de ter o seguro que vai deixar simplesmente sumiu. Vontade, então existe a possibilidade da contratação, da responsabilidade perante veículos, né, mas existem umas regrinhas para isso, que vão se adaptar a determinados condomínios. Se o condomínio não tem sistema de câmeras ou vigilância, não adianta pagar para ter, porque não vai ter cobertura, né? Então são esses detalhes que são importantes a gente comentar. Mas tudo isso também é explicado também na hora É importante que tenha alguém que entenda, né? Por isso que é importante a orientação, por isso que é importante também no momento da contratação saber quem está contratando, conhecer a empresa, né? E saber que é uma empresa que realmente está ali para ser uma solução. Exatamente. Né? Não para fazer parte do problema, né? Mas por isso que a gente hoje está aqui com o Rafael. Rafael, quero te agradecer aí pelas dicas, né? A gente sabe que haverão outras oportunidades em que com certeza você virá aqui também nos esclarecer também, né? Porque os assuntos também são amplos, tem a gente bastante pode se aprofundar, a gente pode citar mais cases, enfim, e estar conversando também. Então já fica o convite aqui para uma outra oportunidade, assim que possível, para que você esteja aqui com a gente. Legal, eu agradeço muito e fico muito feliz em poder estar aqui e dar essa contribuição, né? Porque a gente consegue valorizar o nosso trabalho quando a gente consegue demonstrar aquilo que a gente faz, aquilo que nem eu digo, o seguro ele é obrigatório, tudo bem, tem gente que vai contratar, mas a gente quer mostrar que ele, além de ser obrigatório, ele pode ajudar muito, muito as pessoas que estão dentro de um prédio, que é uma coletividade, né? Então é muito importante ter essa divulgação, e vocês estão de parabéns pelo trabalho de vocês, porque isso é algo fantástico. O conhecimento é o que faz a gente não ter tanto problema, né? A gente sabendo o que a gente está contratando, né? E como isso deve ser feito. Então fico à disposição. Agradeço mais uma vez o convite, e o assunto que quiserem estar trazendo sobre os condomínios referente a seguros, eu estarei aqui à disposição de vocês. Com certeza, com certeza. Okay. Muito obrigado. Obrigado, Rafael. Bom, gente, para você que está nos acompanhando aí através do canal Saber Condomínios, a gente termina aqui um bate-papo com o Rafael, e numa próxima oportunidade estaremos colocando mais assuntos, trazendo mais informações para você. Queremos convidar você também para assistir o nosso canal no YouTube. Gostaria de pedir que você se inscreva no canal, que você participe ali com a gente. Também o Facebook e o Instagram, ok? Muito obrigado a todos que acompanham o nosso canal, e até uma próxima. Muito obrigado.